Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui Dias. Se você estiver ouvindo uma musiquinha de criança, é que meus filhos estão na piscina ali que a gente montou ali para eles, né? Dia 31. E hoje eu queria falar de um assunto que tem me incomodado há algum tempo, um aspecto denominacional, não somente da minha denominação, os batistas brasileiros, mas outras também, que é o parasitismo denominacional. Então, se você é desigrejado, não frequenta a igreja, isso não é para você. Estou falando para as pessoas que são atuantes em suas denominações, seja elas presbiterianas, Assembleias de Deus, igrejas batistas, metodistas, congregacionais. Essas pessoas, falando para essas pessoas. O que eu quero dizer com parasitismo denominacional? Basicamente é o seguinte: as denominações, elas têm as suas declarações de fé, suas confissões de fé. As igrejas locais, no caso dos batistas, têm seus estatutos. E quando alguém almeja, alguém aspira o episcopado, o pastoreio, uma dessas denominações, tem suas regras, tem suas crenças basilares, tem seus princípios que definem o que tal denominação é, ou o que aquela denominação crê, aquele grupo de cristãos crê. Por exemplo, os batistas são congregacionais, são memorialistas, não sacramentalistas, são credo-batistas, imersionistas. Os pentecostais, os assembleanos são pentecostais, carismáticos, né, creem na atualidade dos dons. Os presbiterianos são pedobatistas, aliancistas, calvinistas, infralapsarianos ou supralapsarianos, enfim. As denominações têm suas identidades, né? E isso não é ruim, né? Isso faz parte, creio eu, da multiforme graça de Deus e também da nossa debilidade em interpretar corretamente as Escrituras. Então a gente vai ter divergências, isso é natural. Homens piedosos na Assembleia de Deus, homens piedosos na presbiteriana, nas igrejas batistas, metodistas e por aí vai. O que eu quero falar com parasitismo denominacional é aquela pessoa que está nessa denominação, em tal denominação, ela almeja o pastoreio ou já é pastor dessa denominação, tem uma confissão de fé essa denominação, essa pessoa assume um pastoreio, assume uma liderança e essa pessoa tenta por dentro modificar ou prega de uma maneira que contraria os documentos oficiais dessa denominação. Eu creio que essa pessoa tem um livre direito, é livre de crer no que quiser e falar o que quiser de acordo com a sua crença. Agora, por que essa pessoa que faz isso em uma denominação pode chamar de um parasita denominacional? Porque a estrutura a qual ele se beneficia foi mantida por pessoas que creem daquela maneira confessional. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você é um presbiteriano, você e outros irmãos investiram tempo, recursos, orações, lágrimas e fundam, abrem, plantam uma igreja presbiteriana em um determinado local. Essa igreja, ela cria na Confissão de Fé de Westminster, tem seus dogmas, suas doutrinas, seus princípios. Tá aí, tudo bem. Aí, um tempo depois, vem um obreiro, e esse obreiro é arminiano. E esse obreiro é carismático. Eu nem estou entrando no mérito se o arminiano e o carismático está errado ou certo, não é isso. Mas aquele trabalho foi feito por irmãos que criam de uma maneira. E esse obreiro, ele, para ser aprovado para ser pastor, seja no concílio, sínodo, ele vai lá, não, eu subscrevo tal declaração, eu subscrevo a Confissão de Fé de Westminster. Aí ele chega lá e começa a dizer que a expiação é ilimitada. Ele começa a dizer que o batismo de crianças está errado. Ele é um parasita, por quê? Porque ele se alimentou da estrutura da denominação, ele se alimentou do nome da denominação, ele se alimentou dos recursos da denominação. Então começa a minar princípios muito caros a essa denominação por dentro. Um outro exemplo, agora no caso mais próximo, a Igreja Batista. A Igreja Batista, ela é antissacramentalista, ela é uma igreja, a Convenção Batista Brasileira, né, foi uma das igrejas que confessam a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Uma igreja que tem os seus 19 artigos e tem também um documento chamado Pacto de Comunhão. Por exemplo, na parte chamada O Indivíduo, número 1 do Pacto de Comunhão, que é um documento oficial, que junto com a declaração doutrinária, diz o seguinte: a Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens. Por exemplo, eu dei um exemplo presbiteriano, que alguém que crê nisso não deveria se alimentar da estrutura e modificar essa denominação por dentro. Deveria sair e fazer dele, né? Ou um grupo semelhante a ele. Agora, o lado oposto, alguém que crê, por exemplo, na expiação limitada.
um infralapsariano ou um supralapsariano no seio batista, falando de pastores, líderes, ele começa então a dizer: não, irmãos, está equivocada a ideia que Jesus morreu por todos. Só que tem um documento oficial que diz que ele morreu por todos. Você pode não concordar com esse documento, e você então tem que fazer o quê? Ou você não prega isso, ou você sai da denominação, não se alimenta dessa denominação. Porque o trabalho foi feito com pessoas que criam nisso, e você, para entrar nessa denominação, para ser um líder dessa denominação, de uma igreja local, você vai subscrever a declaração doutrinária e o estatuto da igreja, que vai dizer que esta igreja local, no caso os batistas que são autônomos, concordam integralmente com a declaração doutrinária, né? A gente tem na declaração doutrinária, por exemplo, dizendo que o batismo é de crentes, né, por imersão. Aí você entende que não, tudo bem. Só que então você, no exercício do pastoreio dessa igreja local, que voluntariamente, usando a sua autonomia, submeteu à declaração doutrinária, você não pode então receber pedobatistas, você tem que batizá-los. Porque você disse no seu concílio, quando você foi conciliado, e você disse a esta igreja, quando você assumiu, que você concordava com o estatuto dela e concordava com a declaração doutrinária. Você assinou um documento, vamos entrar na ordem, os pastores, no nosso caso, dizendo o seguinte: não, eu concordo com a declaração doutrinária, e o dia que eu não concordar, eu sairei da denominação sem levar nenhum tipo de bens materiais ou ovelhas. A gente assina isso. Um outro exemplo seria alguém das Assembleias de Deus, a pessoa lá, assembleana, está servindo na igreja e ela tem contato com a teologia reformada. Aí ela começa a não crer mais no batismo com o Espírito Santo evidenciado em falar outras línguas, e começa a não crer mais na existência de dons para hoje. São posições lícitas. O que ele tem que fazer? Tem que sair da denominação. O que ele não pode fazer? Por dentro da denominação, começar a modificar e insinuar suas doutrinas contrárias a essa denominação, e continuar a fazer isso se alimentando da estrutura dessa denominação, se alimentando do nome e dos recursos. Isso está errado. Isso é um parasita faz. O parasita, ele se alimenta do corpo do hospedeiro sem se importar com o hospedeiro. Ele quer se manter vivo. É isso que esses parasitas fazem. Não é ético, não é honesto. A gente fala tanto de ética na política, mas se você está num ambiente que você é professor, que crê em determinada coisa, mas você não crê, mas está ali para se aproveitar da estrutura, do nome, da história, dos recursos dessa denominação, você está sendo parasita, você está sendo antiético. Um outro exemplo, né? A Igreja Batista, ela é congregacional. As igrejas, elas têm por objetivo, na sua expansão, fundar trabalhos, plantar trabalhos que depois serão trabalhos autônomos, igrejas autônomas. Aí você vai na igreja, você começa a crescer, e você começa a abrir trabalhos e não libera esses trabalhos para serem autônomos. Você faz uma rede de igrejas. Você pode fazer isso, só sai da denominação e funde a sua própria denominação. O que eu quero dizer com isso? Agora meu cachorro começou a latir. O que eu quero dizer com isso? Né? Que esse tipo de coisa não é cristã. Se você não concorda com um grupo, claro que vai haver divergências pontuais, mas você tem um documento oficial, você tem uma prática histórica, uma prática oficial, e você está numa denominação. Você é um presbiteriano arminiano, você está no lugar errado. Você é um batista que crê na expiação limitada. A declaração não diz isso. Por exemplo, a declaração doutrinária vai falar que a gente tem livre-arbítrio. Você pode não crer nisso, mas está na declaração doutrinária da Convenção aprovada em 1986. Aí você ensina a sua igreja que isso não existe. Isso é errado. O que você tem que fazer? Conversa com a igreja, eu não creio mais nisso. O que é que vocês acham? E sai. Né? O que não pode? Se alimentar do nome, da estrutura, da história e dos recursos da denominação, quando você mina a denominação por dentro. Isso é errado. Né? Vamos pensar um pouco nesse ano que vem nascer agora, 2021, em nossos ministérios. Por que eu estou em determinado local? Pensar um pouco na ética, né? Pensar um pouco nessas coisas. Porque não é ético esse tipo de coisa. Né? Se você está numa denominação, você não vai concordar com tudo que a denominação vai fazer, é natural, só que tem aqueles princípios fundamentais que fizeram você escolher aquela denominação ou escolher servir como pastor naquela denominação. Se você não concorda com esses princípios, então você não tem que estar ali só para se alimentar ou para não ter perdas financeiras, perdas ministeriais. Né? Porque pessoas antes de você fundaram um trabalho, determinado trabalho, deram lágrimas, suor, investiram dinheiro, aí você vai lá e você muda tudo. Porque você acredita que é assim, uma síndrome de Lutero. Isso está errado, isso está muito errado. Que você possa refletir nisso. Se você está parasitando uma denominação, inconscientemente reflita nisso. Tenha coragem de sair, caso for
necessário, ou não ensinar contrariamente ao que diz essa denominação, esse documento que a sua igreja reconhece como um documento correto de interpretação, né, que é o melhor a se fazer. É o melhor a se fazer. E se tiver que sair, saia de maneira honrada, ética. Algo que a gente não pode ser parasitas. A gente não pode sugar a vida de pessoas para o nosso ministério. A gente tem que servir eles. E servir com ética, né? Não somente estar correto doutoramente, estar correto na prática disso, na ética disso, né? Se eu não creio em determinado ponto, eu não posso ser dessa denominação. O que eu faço? Eu saio, que Deus abençoe eles, que Deus abençoe meu ministério, e eu vou agir. É dessa maneira que se faz. Que Deus abençoe vocês, tenham um feliz ano novo, né? Que possam, nesse ano que vai nascer, buscar o Senhor e pedir que o Senhor continue nos enchendo de sua presença para que Ele seja glorificado. Deus abençoe.